Amigos, olá a todos. Como sempre, estamos no escritório da empresa Aeronova e hoje vamos conversar com o fundador e idealizador da plataforma de crowdinvesting Solar Group. E também fundador de projetos como motores do Ionor, dirigíveis de nova geração, e esses estão longe de serem seus únicos projetos. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre eles. Sergei, olá, obrigado por aceitar participar deste podcast. O dia não começa com café, mas sim com um podcast. Sim, exatamente. Vamos começar. Então, conte um pouco sobre o seu caminho. Como surgiu a ideia de criar uma plataforma de investimentos como a Solar Group? Como tudo começou? Bom, então, se for para falar sobre a Solar Group, sobre a ideia dela, pode-se dizer que a ideia de unir pessoas para investir em grandes projetos provavelmente surgiu há muito tempo, dá até para dizer que foi na infância. Lembra quando éramos pequenos? Havia muitas conversas sobre grandes empresas distribuindo coisas para as pessoas e tudo mais. Naquela época, eu senti aquele famoso FOMO. Como assim? Eu não vivi na época em que grandes empresas estavam sendo fundadas, das quais eu poderia ser pelo menos um acionista minoritário ou proprietário. Mas esse tempo já passou, e talvez aí tenha surgido o primeiro pensamento. Depois, eu observava, vi histórias de grandes empresas de sucesso, sobre cuja criação eu também não sabia nada e não participei. E claro que todo mundo se sente atraído pela vida de acionista, pela vida de rentista, quando você vive não só com o seu próprio dinheiro, não com o dinheiro que você ganhou, mas com o dinheiro que você investiu. E recebe dividendos graças à atividade de alguma grande, boa e séria empresa. Portanto, esse pensamento já existia há bastante tempo, mas não havia instrumentos para isso. E justamente a ideia, ou melhor, o problema era que o investidor comum era alguém com uma quantia de dinheiro bastante significativa, com um grande capital. Eu, todo o meu círculo e, na verdade, como me parecia, a maioria das pessoas são pessoas comuns, que não possuem grandes capitais. Pessoas assim não são interessantes para as empresas do ponto de vista de investidores. Por isso ninguém nunca oferecia a elas essa oportunidade. E antes, reunir, por exemplo, 1 milhão de pessoas ou 100 mil pessoas, juntar seus pequenos capitais e formar um grande capital, sem internet, sem as tecnologias modernas, era impossível. E foi justamente nesse ponto de encontro desse desejo de fazer parte de algo grande. Nas condições em que essas ferramentas surgiram, veio a ideia, e se unirmos pessoas comuns, mas em grande quantidade, cada uma com pequenas quantias, porque se uma empresa precisa de $1 milhão em investimentos, esse milhão pode vir de um único investidor ou de 10 investidores com $100 mil. Mas o que fazer se a pessoa tem $1.000? Ou seja, essas pessoas estavam excluídas da vida de investimentos. Ninguém conseguia imaginar, ganhando 100 mil rublos, que poderia se tornar um investidor de algum projeto grande. Poderia ser uma cafeteria, uma borracharia pequena. Mas se tornar investidor com esse valor em alguma grande organização era praticamente impossível. Mas esse mesmo $1 milhão pode ser arrecadado de 1.000 pessoas com $1.000 cada. Ou seja, a questão é que essa infraestrutura precisa ser organizada, porque isso ainda é uma atividade operacional bastante grande. No mínimo envolve informar, fazer apresentações, contabilidade, interação com as pessoas, relatórios e assim por diante. Consequentemente, com a tecnologia moderna e a internet, isso se tornou fisicamente possível, porque antes era fisicamente impossível. E em 2013 nós começamos a transmitir e testar essa ideia pela primeira vez e as pessoas responderam. Ou seja, as pessoas disseram que isso era interessante. Ninguém nunca tinha se dirigido a eles com a proposta de, por uma quantia pequena, comprar uma participação em um grande negócio potencialmente lucrativo, que poderia melhorar a vida deles no futuro. Isso foi no final de 2013. Naquela época,
Começamos a financiar um grande projeto. Fomos os primeiros na Rússia a formalizar o termo crowd investing e a começar a trabalhar com isso. Naquela época, eu fazia isso para uma empresa específica. Depois de um tempo, eu percebi criar uma plataforma onde qualquer um pudesse se cadastrar, do ponto de vista da empresa captando investimentos, e o público pudesse avaliar, sim, não, quero investir aqui. Naquela época, as plataformas de crowdfunding estavam em alta, que é quando as pessoas faziam doações, ou seja, as pessoas eram trocadas por bens, ou por algum reconhecimento, ou por outra coisa, mas não se tornavam donas da empresa. Como um pontapé inicial. Sítios na Rússia. Existem. Portanto, a ideia é investir justamente para não doar pelo produto, mas pela copropriedade, pelo potencial de lucro, mesmo que não seja garantido. Porque, em qualquer negócio, existe risco na garantia, mas aqui havia uma chance, lá diziam que não, você receberia o produto. Uma das histórias marcantes e conhecidas foi sobre Oculus. Acho que todo mundo ouviu falar, no primeiro protótipo, eu não lembro o sobrenome do fundador da empresa. Eles arrecadaram dinheiro de doações por uma plataforma de crowdfunding, $300 ou $500, e em troca o organizador prometeu esses óculos Oculus. Depois que eles fizeram isso, o Facebook comprou a empresa, gerando um lucro 1000 vezes maior. Eles fabricaram esses óculos, entregaram por $300, mas se tivesse investido, cada um teria $300 mil. Esse é um exemplo do crowdfunding. Você recebe o produto que apoiou ou uma participação na empresa que, em caso de sucesso, pode explodir de valor. O que é muito mais interessante. Com certeza, sem dúvida. A questão é, será que isso é mais interessante para o organizador, para o próprio projeto? Se pode ser assim, pode ser assado também. São apenas propostas diferentes. Assim, a primeira empresa nós criamos em 2013 e no final lançamos a Activin em 2014. Depois veio a plataforma, onde observávamos quem estava se cadastrando, quais projetos apareciam, e por aí vai. Recebemos cerca de 1.500 inscrições, das quais aproximadamente 100 empresas foram selecionadas, e eram justamente empresas não muito grandes. E nem todas elas conseguiram financiamento. Cerca de 38 empresas receberam financiamento. Eram empresas pequenas e bem diferentes entre si. Alguns abriram cafeterias, outros compraram um andar em um prédio novo. Alguém vendia nozes e precisava de equipamentos, ou seja, eram vários pequenos negócios, com orçamentos de 3, 5 ou 10 milhões de rublos. Mas, ao mesmo tempo, sempre havia a noção de que existem verdadeiros diamantes, que às vezes aparecem, mas eles precisam de 1 bilhão, 10 bilhões. E para isso é preciso uma base completamente diferente para trabalhar, pessoas que possam apoiar esse tipo de projeto. Por isso, a ideia de unir pessoas surgiu em 2013 e foi se desenvolvendo aos poucos até virar uma plataforma. Depois, ela foi mudando ainda mais. Eu percebi que o mais interessante, digamos assim, o que é potencialmente mais lucrativo são mesmo as grandes empresas, porque, no fim das contas, os pedaços mais suculentos são os maiores. Não importa o que digam, para fazer algo realmente lucrativo, ainda são necessários investimentos muito grandes, são grandes empresas, tecnologias sólidas e por aí vai. E foi por isso que mudamos o foco, deixando de lado a ideia de uma grande loja de varejo com vários projetos diferentes. Nós escolhemos um projeto específico, firmamos uma parceria com ele, criamos uma empresa e financiamos de forma direcionada, ou seja, em vez de vários pequenos, focamos em um grande. Foi assim que tudo mais ou menos mudou. Por melhor que seja o café, ou por mais qualificado que seja o serviço de borracharia, ele ainda tem, de fato, suas limitações. Sim.
é que o potencial de cada negócio é diferente, sem dúvida. Ou seja, resumindo, a ideia principal deste site, desta plataforma, é unir as pessoas e permitir que elas... Sim, olha, o valor que a própria plataforma cria é dar a oportunidade para uma pessoa comum que ganha $1.000, $2.000, de se tornar investidor. Fazer parte de um grande grupo de investidores que agora tem acesso a ferramentas que antes não existiam há 10 anos, especialmente na Rússia. Na Rússia, a palavra investidor era quase um palavrão. Os bancos, como o Tinkoff e vários bons corretores, que também começaram a oferecer esse serviço, além das bolsas, influenciaram muito nisso. Mas esse mercado não existia naquela época, ele simplesmente não estava lá. A possibilidade de uma pessoa comum se tornar coproprietária de uma grande empresa simplesmente não existia, ou seja, especialmente no início e assim por diante. E havia projetos que não conseguiam captar investimentos pelos métodos tradicionais. E foi exatamente nesse nicho que nós entramos. Para pessoas que querem uma grande empresa e para grandes empresas que não conseguem captar investimentos pelos meios tradicionais. Por quê? Os grandes investidores tradicionais não arriscam uma vida boa em busca de uma vida melhor, e os projetos são de risco, são de capital de risco. Mas um grande número de pessoas, com aportes pequenos ou modestos, pode se dar ao luxo de participar, porque o risco fica diluído. Foi assim que esse movimento surgiu nesse sentido. Isso diz respeito à possibilidade das pessoas se unirem para fazer parte de algo grande e terem acesso ao que antes não podiam acessar. Na verdade, o próprio conceito de crowdvesting me interessou desde o início do projeto do Yunov e do primeiro projeto que foi realizado. Mas, na verdade, só recentemente eu senti de verdade toda a força do crowdinvesting. Afinal, quando as pessoas se unem, com um único objetivo, elas podem realizar absolutamente qualquer ideia, até os projetos mais ousados, sem a participação de grandes. Sim, tem mais uma coisa. Não sei se vai dar para colocar esse trecho. Teve uma conferência. Nela apresentaram quem detém o capital na Rússia, a quem ele pertence. E lá mostraram a porcentagem. Uma parte bem grande está nos bancos, uma parte está com empresários, com os detentores de grandes ativos. Mas, no geral, a maior parte do dinheiro, em termos percentuais, está nas mãos das pessoas comuns. A única diferença é que ela está muito distribuída, e não existiam conexões que ligassem uma mensagem de informação a cada uma dessas pessoas. Nós decidimos criar essas importantes conexões, decidimos ir atrás do dinheiro que está com a maior parte das pessoas e, assim, criar esses laços. Aquelas pessoas para quem ninguém nunca se dirigiu, ninguém ofereceu a oportunidade de brincar, pelo menos começar a investir, se aprofundar. Porque antes, na cabeça da maioria das pessoas, existia algum especialista, alguém que entendia de investimentos no banco ou em algum lugar, e eu confiava nele, fazia uma pergunta e ele resolvia. Aí veio a internet, veio a informatização total, e qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, tem o mesmo acesso a qualquer informação que aquele especialista, que só prestava atenção nisso. Eu me lembro disso. A gente ainda estava numa conferência que foi organizada pelo Belgazpромbank na Bielorrússia. Isso foi em 2013. O dono do banco estava lá, ele que organizou o evento. Naquela época, era o quarto maior banco da Bielorrússia. Eles nos convidaram como plataforma, e dono do banco disse: essa informatização está disponível para todos. Por que especialista do banco decidiria para onde direcionar seu dinheiro, se você tem as mesmas informações, pode dedicar mais tempo e aprofundar? A ideia do banco foi: não vamos conseguir parar esse movimento, então é melhor liderar.
Isso foi na Bielorrússia, e eles, como banco, entenderam muito claramente porque, de certa forma, uma plataforma de crowdfunding é uma certa concorrência para o banco. As pessoas depositam dinheiro em contas nos bancos. O banco se torna o dono desses ativos e investe esse dinheiro como achar melhor. E aí surge uma plataforma que diz: vamos fazer isso diretamente. Vocês colocam seus projetos aqui, e os investidores em potencial vão escolher entre vocês. E isso vai ser uma bolsa de projetos, basicamente, de liberdade. E, nessa parte, o banco acaba não sendo tão necessário. E parecia que os bancos deveriam rejeitar, mas o contrário. Surgiu a ideia de que o banco poderia organizar o processo, se livrar de tarefas e deixar que as pessoas escolhessem por si mesmas. Acho que justamente por causa dessa onda, começaram a surgir ferramentas em que qualquer pessoa, pelo seu próprio smartphone, pode investir facilmente em uma empresa. Com certeza. Muitos fatores se alinharam, pois a internet mudou muita coisa, serviços e pagamentos também. O surgimento do celular com aplicativos, chats, pode parecer detalhe, mas não é pequeno. A informação se espalha rapidamente e muitas coisas antes impossíveis. Antes, quem detinha a informação tinha uma grande vantagem. Agora essa vantagem não existe mais. Agora todos estão em condições iguais. Você falou que havia muitos projetos que você considerou para financiar. Como é, de modo geral, o processo de seleção de projetos? Eu sei que muita gente procura vocês e que vocês analisaram várias áreas diferentes. Sim, sabe como foi no começo? Olha, não tomava a decisão de financiar ninguém. Decidia quem colocar em destaque potencialmente pudessem receber financiamento. Lá tinha. É uma conversa muito longa, vai ser complicado. Deixa eu te contar melhor o seguinte. Entre os projetos que eram apresentados, às vezes eu via uns verdadeiros diamantes, olhava e pensava, isso é um milagre, porque isso não se espalhou, porque isso não entrou no mundo. E foi aí que nasceu a segunda base ideológica dos projetos com os quais, pessoalmente, eu tenho mais interesse em trabalhar, nos quais vejo o maior potencial. Como ela é. Depois da União Soviética, ficou uma grande quantidade de pessoas muito talentosas, geniais, engenheiros, desenvolvedores, que tinham em mãos projetos incríveis. Mas essas pessoas, fora daquele sistema que as formou, meio que não entendiam direito o que fazer com isso. Ou seja, eles não gostam de redes sociais. Normalmente são homens mais velhos, sérios, com suas equipes. E eles, como dizer, eles não conseguiam transformar esse produto, esse desenvolvimento, em produto e fazer negócio. Porque essas pessoas... Aqui eu faço uma metáfora. Você é um campeão olímpico. Te disseram, aqui está, viva aqui está sua comida. Todas as suas necessidades estão cobertas. Só seja o melhor na corrida. É só correr, correr. E você corre, corre. Dedica a vida inteira a isso. Se torna o melhor do mundo. Mas aí o Comitê Olímpico acaba. E aí você continua sendo o melhor corredor do mundo, mas não sabe trabalhar, não sabe nada, não tem onde morar. Você fez aquilo para o que nasceu. O sistema que proporcionava isso deixou de existir e essas pessoas ficaram como corredores amadores. Quem vai pagar a passagem deles para as competições, fóruns? Rolava desconexão com a realidade. Apesar de ele gostar disso e saber que todo mundo gosta, ele não tem experiência de como organizar tudo isso. E isso com certeza é o melhor do mundo. Criar um produto, comercializá-lo, lançá-lo. Por que existe o produto? O desenvolvedor fez, precisa colocar em produção, precisa de bilhões, e ele fica ok. Desenvolver um produto e conseguir bilhões são tarefas diferentes. Contratar pessoas, encontrar o local. Consequentemente, eu percebi que na União Soviética ficou uma grande quantidade dessas pessoas. Comecei a procurá-las, perguntando onde elas aparecem.
de programas de TV, de alguns livros, de alguns institutos, de alguns canais do YouTube. A gente ia até lá, conversava, ia até lá, conversava. E aí está outro problema. Todos eles já são bastante velhos, já estão idosos. E mesmo com aquele projeto com o qual conversamos, essas pessoas simplesmente vão partir em breve. E junto com elas essa tecnologia vai desaparecer. E de novo eu sinto aquele FOMO. Uma grande organização trabalhou muitos anos em algo, se tornou o melhor, o país inteiro trabalhou nisso, se tornou o melhor. E só porque não encontraram dinheiro e apoio, isso vai desaparecer para sempre, nunca mais vai voltar. Assisti a programas que dizem que, para ir à Lua ou qualquer outro lugar, é preciso passar pelo caminho. Porque as tecnologias foram perdidas. Criar nova tecnologia é passar pelo caminho, e isso envolve criar instituições, dinheiro. E essa pessoa, até ontem, ainda conseguia fazer isso. E eu sinto uma certa injustiça, um sentimento de FOMO, como se uma boa oportunidade tivesse sido perdida. Isso me deixou muito inquieto. E então começamos a procurar essas pessoas, e foi assim que começamos a trabalhar com Dmitry Alexandrovich. E, consequentemente, tudo relacionado aos dirigíveis também veio dessa conexão. Eu sempre ria, quando estudava no instituto, fazia matemática para programador e não entendia por que precisava disso, até que comecei a fazer trabalhos que automatizavam processos. No fim, trabalho na área para a qual estudei no instituto. Sim, o meu curso se chamava especificamente Suporte Matemático para Administração de Sistemas de Informação, ou seja, automatizar processos de sistemas de informação e, na essência, organizar o trabalho com investidores. Isso é justamente a automação de processos por meio de um sistema de informação e, na essência, é isso que é o Centro Solar Group, os gabinetes pessoais, é um sistema de interação financeira com as pessoas. E quanto ao fato de os projetos serem técnicos, acho que para a maioria dos caras, trabalhar com algo material, palpável, isso já vem de fábrica, é padrão. Vamos, falar sobre isso para esclarecer completamente porque exatamente dirigíveis, porque essa decisão importante foi tomada, não sei, há uns 4 anos, provavelmente, e já foi tomada dentro do sistema existente. Ou seja, se falarmos de como a Solar Group foi criada, ela surgiu quando não havia absolutamente nada, como uma união de pessoas, um verdadeiro coletivo. Depois, quando já havia muita gente unida, quando eu já entendi o potencial financeiro, a escala dos projetos que poderíamos realizar, essa escala foi aumentando aos poucos. E aí, em um certo dia, um camarada veio até mim. Eu conheci o engenheiro-chefe, um acadêmico que construiu dirigíveis na primeira União Soviética, e ele era a favor de reviver tudo isso, de começar de novo e assim por diante. Eu fiquei assustado. Isso era grande. Construir equipamentos aviação, fabricar motores, isso já é algo maior. Imagina só, construir aviões, tipo, vamos fazer um Boeing. Durante 3 anos a gente conversou, se aprofundou, ele me convencia, foi um processo muito longo, eu consultava todo mundo ria de mim, parecia absurdo, tipo, vamos construir um petroleiro. Pelo visto, tinha alguma coisa, já que Bruxelas não deixava ir embora. Aos poucos, eu realmente fui me convencendo de que, na verdade, isso é meio absurdo, porque é a coisa mais segura, eficiente, barata, logicamente correta, que já existiu, a primeira que conquistou os céus. Por algum motivo, isso não existe mais, embora todos saibam que funciona. Algumas empresas fazem isso historicamente e startups tentam. Na Rússia não há nada. E tudo isso se soma ao que está acontecendo na indústria da aviação na Rússia, onde em muitos setores,
não só na aviação, está desorganizado. E quando dizem que, em breve, talvez nem tenhamos mais em que voar, existe uma solução simples, barata, segura, acessível, e é um fato que isso funciona. Existem pessoas que conseguem fazer isso. Conto brevemente, mas levei anos para entender, tomar a decisão. Financeiramente conseguiríamos bancar, tecnologicamente possível. Do ponto de vista da equipe, ela existe. Na Rússia há uma quantidade suficiente de pessoas que fizeram, existem. Certificar-se de que todos concordam em se envolver nisso novamente. Então começamos esse trabalho. E só quando entendi que estava tudo certo, que havia quem fizesse, o que fazer, todos sabiam como fazer, que era muito necessário, rentável, viável. Nenhuma surpresa desagradável, e as que existem são solucionáveis. Tem muita coisa moderna. E foi assim que renasceu a ideia de lançar um novo projeto dentro de um grande movimento já existente, que começou há 10 anos. E, novamente, para mim, o argumento foi a reação da comunidade a tudo isso. Temos cerca de 500 mil de pessoas. Estou planejando fazer um projeto assim porque esse tipo de viralidade não se cria por acaso. É claro que existem métodos para criar viralidade, mas estou falando em uma escala muito global, que se o negócio for realmente ruim, break-even igual 0,5s. E às vezes acontece que simplesmente não dá para segurar o crescimento, é o contrário. Como uma bola de neve que vai crescendo aos poucos, deslizando sozinha. Pelo contrário, o torneio já não dá mais para parar. E também descobri que os dirigíveis estão associados ao sonho de muita gente, pois o céu é algo assim, tão romântico, e especificamente os dirigíveis aparecem muito na cultura popular, em filmes, em livros e em diversas outras mídias. Mas eles não existem. Muito estranho. Critério observei foi pensar, vou entrar no Vordaster e ver quantas pessoas. Consulta. Sim, eu pesquiso, entro, olho. Cerca de 80 a 140 mil pessoas por mês pesquisam sobre dirigíveis na Rússia, em russo, só no Yandex. No mundo, provavelmente, multiplica por 10. Geralmente essa é a estatística, mas se pesquisam sobre avião ou carro, fica claro que querem comprar um carro ou um avião. A questão é o que essas 100 mil pessoas estão pesquisando no Google do ponto de vista do maestro. Há interesse, desejo. Sim, em geral, a tecnologia, a máquina, a este produto. E considerando que eles não existem há centenas e centenas de anos, parece que a intenção coletiva já está completamente pronta para se manifestar. Sim, parece que havia alguma base informativa e a intenção parecia estar lá em geral. Parece meio absurdo. Todo mundo sabe que é incrível, mas isso não existe. Aliás, eu costumo perguntar gente dirigíveis, deparo com respostas. Para alguns, passado perigoso e ineficaz. Todo mundo entendeu que isso não serve para nada. E tem a segunda categoria, que acha que isso é coisa de ficção científica, que só existe em filmes de ficção. E aí eu tenho que explicar que é algo bem real. Eu pensava exatamente assim sobre o primeiro dirigível. No começo, quem me apresentou essa ideia foi uma pessoa. Dirigíveis, sim, ele construía. Isso levou muitos anos. Mas mesmo assim, no final das contas, hoje eu sou um grande defensor, acredito mesmo que é assim. Acho que existe uma grande diferença entre o custo de testar essa hipótese e as possibilidades das pessoas comuns. Se vai dar para testar isso ou não. Precisa de muito dinheiro, de novo precisa de vários anos. Tentativas. Sim, não dava certo.
Alguém até conseguiu, mas não foram adiante. Mas a gente foi lá voar nesses dirigíveis, ver, entender ganha. Isso, claro, a gente fez tudo isso. E chegamos à conclusão de que é muito legal, é muito promissor, é viável, é muito bacana. Sergei, como o projeto dirigível acabou entrando no seu portfólio? É algo grande, algo fantástico? Dentro da nossa comunidade, que financia outros projetos, eu estava procurando outros. Eu procurava, mas vinham até mim. Pessoas completamente diferentes, com propostas diferentes, em estágios diferentes de desenvolvimento, com equipes diferentes. Teve até alguns golpistas, para quem demos dinheiro, e eles simplesmente sumiram. Eram só pequenos golpes. E aí apareceu uma pessoa que trabalhava com dirigíveis, nos envolveu nisso por alguns anos, e eu ficava observando, porque tenho responsabilidade sobre o que oferecer para o público que está nesse movimento. Não dá para levar qualquer coisa. A gente escolheu de forma totalmente consciente e deliberada, com uma abordagem séria e responsável, sem arriscar desnecessariamente, e assim chegamos ao dirigível, nosso destino final. Eu tinha um certo medo do tamanho, que fosse um projeto grande demais, tipo assim, vamos construir naves espaciais, mas que tipo de naves espaciais seriam essas, afinal? Mas depois tudo se encaixou naturalmente, e isso tem, aquilo também. Então finalmente apresentamos para o público, e foi assim que esse projeto surgiu para a gente. Quais são, em geral, os critérios aplicados para aqueles projetos ou pessoas que vêm e são considerados para receber ajuda no financiamento? Sim, olha, existem muitas iniciativas e elas são diferentes. Cada uma tem suas características, incluindo uma principal, que é o potencial e o lucro, e a outra em que elas se baseiam. De onde vem esse lucro? Todo mundo sabe que existem áreas onde o lucro é enorme, mas não são muito ecológicas. Eu entendi que, para o nosso público, é preciso algo mais universal, já que a empresa é internacional, temos pessoas de todas as culturas, de todos os idiomas, e essas empresas precisam atender pessoas mais simples, elas precisam ser de certa forma universais. Tem que ser algo científico, algum tipo de desenvolvimento, alguma tecnologia que resolva problemas absolutamente universais, que existem no mundo todo. Normalmente, são tecnologias que têm um impacto positivo no mundo, que reduzem as emissões, diminuem o consumo de energia, as chamadas tecnologias verdes, que são uma tendência geral. Mas quando você trabalha com um grande número de pessoas, percebe que elas reagem ao que as afeta diretamente. Elas têm exatamente esse problema específico. E se falarmos do projeto Motores do Ionova, são simplesmente motores muito eficientes em termos de energia. Eles podem reduzir bastante o consumo de energéticos queimados. Implementados, serão mais eficientes, mais baratos, mais leves, usam menos material. Ou seja, sim, estamos falando de lucro, mas também estamos falando da forma de obter esse lucro. No nosso caso, digo, é algo universal para o mundo todo, é aquilo que, como se costuma dizer, essas tecnologias verdes fazem e tornar o mundo melhor. Mas isso funciona, aparentemente, por causa da universalidade, porque a nossa forma de captar dinheiro é através de pessoas comuns, e as pessoas comuns têm boas intenções comuns, e elas dizem, vou apoiar algo que faz o mundo melhor, algo bom, em vez de agir contra a minha consciência, tipo, vamos queimar essas florestas e vendê-las. Ou então vendê-las e dizer que elas pegaram fogo. Tipo, sabe, lá também tem lucro,
é ético. Sim, eu acho que as pessoas nisso. Muita gente ao redor do mundo limpou as florestas queimadas. Ou seja, são algumas tecnologias verdes que têm um impacto positivo no mundo. São tecnologias, inclusive, que são únicas, que ninguém mais vai fazer igual amanhã. São coisas bastante complexas. De novo, isso protege para que amanhã, se você lançar isso, alguém não venha e acabe com o seu negócio. É preciso ter uma equipe formada que consiga realizar isso, que já tenha passado por algum caminho antes, que seja unida e assim por diante. Sergei, como é calculado o benefício econômico de um projeto? Existe equipe ou análise? Normalmente, alguém chega e faz uma proposta. Existe um projeto com o qual é possível ganhar uma certa quantia de dinheiro por causa disso. E aí a pessoa apresenta suas ideias, suposições, tudo detalhado, planos de negócios e assim por diante. Nós verificamos tudo isso, analisamos, e aí geralmente é a mesma história, no caso dos dirigíveis. Existe um mercado de aeronaves. Nesse mercado, existem tais máquinas, privadas, comerciais, que voam tais distâncias, com tal capacidade de carga, tal demanda por transporte nessas distâncias, com tal carga, com tal velocidade, por determinados preços. Existe um preço. Este mercado vale muito dinheiro. Nele estão pessoas, empresas, tecnologias que o atendem. Há demanda ali e ali, mas esses não chegam lá por tal motivo, pois não há infraestrutura, e outros não conseguem por outro. Se fizermos uma máquina que atenda a essa demanda, existe essa necessidade. Não há soluções existentes se fizermos dirigíveis. Eles vão custar mais ou menos tanto, vão gerar mais ou menos tanto de receita, se considerarmos, assim, em escalas bem grandes. E aí você vê, são números absolutamente fantásticos, além de ter um monte de particularidades do ponto de vista operacional, como a necessidade de construir pistas de pouso, uma enorme capacidade de carga potencial e por aí vai. E você simplesmente concorda com isso, verifica, ou você concorda, ou não concorda. Depois, isso vai sendo verificado aos poucos. É assim que se calcula a rentabilidade potencial de tudo isso. E no melhor dos casos, a conclusão era que os dirigíveis, sim, com dirigíveis é uma coisa fantástica. Como eu disse, deixa eu te dar o exemplo simples. Quando fomos para a Alemanha voar de dirigível, só para dar um exemplo claro. Na Alemanha, a empresa Zeppelin tem 3 aeronaves, todas de 14 lugares, para passageiros. Dessas, 2 estão sempre voando, ou seja, estão sempre em operação. Elas são turísticas e oferecem voos de meia hora, 1 hora e 1 hora e meia sobre lagos, montanhas, ali na fronteira entre a Suíça e a Alemanha. Eu disse, vamos lá voar. Os ingressos custam, se não me engano, de 400 a 900 euros. Todos eles estão esgotados com 6 meses de antecedência. No fim, conseguimos comprar os ingressos. Depois, Pacha, quero ir com vocês, vamos comprar um ingresso. Ou seja, durante 6 meses não apareceu ingresso disponível. Você pode calcular quanto dinheiro eles ganham. Existe estatística oficial de quanto faturam com 2 dirigíveis. Eles ganham 150 milhões de dólares por ano, cada um com 14 lugares. A economia é considerada muito simples, e isso só com o transporte de passageiros. É claro que estamos falando da Alemanha, da proximidade com a Suíça. É claro que é euro, não rublo. É totalmente compreensível quanto custa produzir esse dirigível, mantê-lo e operá-lo, e quanto simplesmente se ganha. E isso é só uma das áreas, e ainda por cima de entretenimento, ou seja, não é algo essencial,
é apenas para satisfazer a necessidade de prazer. E existem muitas questões do mundo em que é realmente muito necessário fazer algo e não há outra maneira possível além do dirigível. Principalmente aqui na Rússia. Sim, quando se trata do maior país em extensão territorial. Muitos não pensam nisso, mas se você olhar para o mapa, dá para perceber onde existe vida e civilização na Rússia. Na minha opinião, isso representa menos de 40%. Os outros 60% já foram habitados em algum momento, mas hoje não estão desenvolvidos, não são povoados e não há acesso físico. Se falarmos sobre a proposta de mercado que a Solar Group faz, é importante entender o seguinte: nós atuamos no mundo todo, ou seja, a maior parte dos nossos investimentos vem de diferentes países, da África, da Ásia, exceto das Américas, e eles vêm para a Rússia. E na Rússia está sendo construído algo incrível, algo grande, ou seja, tudo está disponível em todos os idiomas, com a possibilidade de pagar de qualquer país e receber pagamentos de volta para qualquer país. Ou seja, nós organizamos esse sistema de T0 e de alta qualidade, adequado para qualquer pessoa, como uma espécie de loja virtual, onde também é possível ganhar dinheiro, um bom serviço, tradução para todos os idiomas, informação constante, trabalho público contínuo. Somos como uma série da Netflix, que está sempre contando o que está acontecendo, como as coisas estão se desenvolvendo, tudo ao vivo. Por isso, eu não conheço plataformas, produtos, empresas de marketing ou qualquer outra coisa que sejam tão universais e acessíveis para qualquer pessoa, e ainda por cima em diferentes papéis. Desde o tipo de pessoa que só vai assistir, até o papel de quem pensa: vou investir $50, vou ajudar mais gente. Sim, em segundo lugar, eu vou ser um apoiador muito ativo, um participante engajado. E tem gente que até vem trabalhar conosco nas empresas. Então é um sistema verdadeiramente moderno, social e financeiro. Fazemos juntos. É um grande projeto, totalmente transparente. Qualquer um pode ver como funciona, ajudar, observar. Isso no mundo todo, todos os idiomas, a infraestrutura. Sobre o fato de que existem muitos projetos diferentes na internet, e certamente, bom, não é só certamente, mas muitos deles já foram scams, e com certeza também houve ataques de alguns haters e tudo mais. Como foi lidar com isso? Sim, veja, claro que tudo isso aconteceu, ainda acontece, porque, no fim das contas, investimento não é algo onde você tem garantia de ganhar dinheiro. E a linha é muito tênue entre a pessoa que tem a intenção de ganhar dinheiro, mas não conseguiu e os investidores não lucraram, e a diferença para a pessoa que desde o início criou um projeto que não tinha como dar certo, gastou o dinheiro dos investidores de forma irresponsável, roubando, e nunca teve intenção de realizar o projeto e, de novo, os investidores não receberam nada. O resultado é o mesmo, mas existe uma diferença. Portanto, nós já trabalhamos há mais de 10 anos. Nunca nos compararam tanto assim, porque surgiram muitos projetos que faziam algo parecido e por aí vai. Não sei quem conseguiu o que, mas a maioria não conseguiu. É muito difícil separar uma coisa da outra. E levando em conta que os prazos se estendem, o valor muda, muita coisa muda. Dá para dizer que vocês são iguais. E isso é absolutamente normal. A questão está na intenção. Podemos fazer isso funcionar com ele? Claro que pode. Como em qualquer negócio, as coisas podem dar errado. Certa vez conversei com um investidor anjo, e ele decidiu se envolver seriamente em investimentos. E ele diz: bem, onde ir para investir?
É o mercado imobiliário. Bem, sim. Afinal, onde está a lei mais legal? Bem, provavelmente na América. Ou seja, tem que investir na América em imóveis. E ainda é seguro. Tudo é regulamentado. É uma empresa que trabalha com imóveis, investimentos. América Imóveis, empresa oficial, um grande fundo. No final, há muitas garantias, mas a rentabilidade vai ser menor. Ele disse, eu só queria preservar o dinheiro, de forma estável. Sim, ele investiu lá. O dinheiro sumiu. 2008, se não me engano, a grande aposta. Sim, não lembro exatamente de que período ele estava falando, mas ele disse, e essa era a minha lógica, eu só queria preservar América, garantias, imóveis, e no fim não sobrou nada. E desde então eu entendi que vou investir só onde meu coração mandar, não tem mais nenhum outro critério, porque dá para perder até no mais seguro, com todas as garantias. E a gente aqui cria a ilusão de que tudo vai dar certo garantido para nós. Está escrito que esse é um projeto de venture capital, é um projeto de risco, é uma startup. Não é aquele caso em que você empresta dinheiro com garantia de alguma coisa e tem 100% de certeza que vai receber de volta. E eu entendo para mim mesmo que pode não dar certo. Ok, mas eu faço de tudo para que dê certo. A gente faz tudo de forma pública e por aí vai. Além disso, as pessoas que investem parcelado com a gente acompanham tudo o que está acontecendo. Podem a qualquer momento parar e dizer que tem alguma coisa errada acontecendo. Eles não são obrigados a continuar e podem dizer, eu ia te dar $1.000, mas dei uma olhada. Olha, eu te dei $50. Vi que vocês estão se comportando mal, não estão cumprindo os prazos. O volume de investimentos não é suficiente. Não quero mais. Vou me limitar ao risco que assumi. Por isso, eu acho que isso é muito mais honesto, é muito mais transparente. E, na verdade, é mais vantajoso para o investidor, porque a empresa permite que ele fixe essas condições. Todos esses mecanismos estão incorporados em nosso sistema, mas a essência é que somos honestos ao interagir com o mundo. Criamos uma empresa para gerar muito dinheiro, com pessoas, prazos e orçamentos definidos. Pode dar certo aqui, aqui e aqui. Aliás, como vocês escolhem ou definem os prazos para a realização de um projeto ou de outro? De novo, quando há um iniciador do projeto, essa pessoa nos conta. Na verdade, eles negociam com a gente como se fôssemos um investidor coletivo desde o início. Ou seja, eles nos apresentam, mostram, fazem uma apresentação, nós verificamos e assim por diante. É claro que a realidade faz ajustes. Acho que todo mundo já entendeu isso. Mesmo assim, os prazos são definidos e todos se esforçam para cumpri-los. E falando especificamente do projeto a dirigíveis de nova geração, já existem acordos preliminares, clientes, para onde isso será vendido ou que empresas vão utilizar esses aparelhos? Sim, mas é importante lembrar que faz apenas um ano que criamos empresa, ou seja, foi há pouco tempo que anunciamos oficialmente que haveria uma empresa dedicada a isso. Definimos os tipos e tamanhos das aeronaves que vamos produzir, ou seja, são aeronaves não tripuladas e tripuladas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são de pequeno e médio porte, rígidas, semi-rígidas e flexíveis. Definimos para que isso será usado: comunicação, vigilância, transporte de passageiros, apenas cargas, tripuladas, não tripuladas. Você ainda não tem o produto, mas já pode divulgar suas características e os interessados vão aparecer. A gente não tinha carros realmente prontos, só dissemos que íamos fabricá-los e se alguém tivesse interesse, era só aparecer. E aí as empresas começaram a nos procurar. E fazer perguntas. Diziam, e vocês fizeram 2 toneladas, mas se fizerem 3 toneladas, precisar tantos. Para nós,
tanto faz fazer de 2 ou 3 toneladas. A diferença não é tão grande. Coletamos feedback do mercado o que precisava. Começaram a nos procurar empresas, privadas e grandes estatais. O setor petrolífero, é claro. Dizem que precisamos transportar cargas de petróleo onde não há estradas. Eles colocam uma torre e não tem como chegar. E você espera, perdendo 6 meses. E você fica lá esperando, perdendo meio ano. Por exemplo, é preciso monitorar um monte de importantes linhas de infraestrutura, começando pelas linhas de transmissão e terminando, se falarmos sobre o setor de petróleo e gás, por exemplo. Para empresas privadas são os logísticos, especialmente os dirigíveis, porque eles podem entregar do local de produção até o local de uso, sem necessidade de transbordo. Sim, isso é super importante. Eles podem se deslocar para locais onde não há estradas pavimentadas, onde não é necessário nenhum tipo de autorização prévia. E de todo o mundo, de diferentes países e nações, inclusive da Rússia, começaram a chegar para nós propostas bem concretas e detalhadas assim. Para alguns, digo que tudo começou quando mostramos o Nova 01 e a partir daí começaram a chegar muitos pedidos de publicidade para nós. E que tal se usarmos eles também para publicidade, além de entregar pequenas encomendas? Recebemos pedidos concretos e muito claros de empresas petrolíferas e estamos trabalhando ativamente com elas. E no ano que vem, eu digo a vocês, pessoal, vocês vão ver, vai começar um burburinho significativo na televisão. Isso é algo diretamente do cliente, dentro dos interesses genuínos deles e assim por diante. É um processo passo a passo, um avanço gradual e aí sim a situação começa a ferver de verdade. Portanto, sim, há pedidos, mas para que fique bem claro, um pedido não é quando já entregamos o veículo, é quando as pessoas vêm até nós e dizem: por favor, façam esses tais veículos para nós, e então nós realmente pegamos todos esses pedidos e os compramos. Pessoalmente, entendo que, de modo geral, nos dias de hoje e no crowd investing em geral, falar sobre garantias seria um tanto dissimulado, mas ainda assim as empresas oferecem algum tipo de garantia para os participantes, parceiros, investidores. É assim que formalizamos tudo. Registramos a quantia de dinheiro que fornecemos a você neste contrato. Tudo isso está registrado tanto no sistema de TI quanto em formato físico com você. A garantia é que fazemos um produto excelente, demandado pelo mercado, que possui as características necessárias. Eu olharia mais para isso porque tem uma piada em que um empresário vai ao seu advogado e diz: mas olha, tenho um negócio em vista, eles prepararam os documentos, verifica se não estão tentando nos enganar. E o advogado responde: olha, onde eles estão tentando nos enganar, os documentos com certeza estão em ordem. Que documentos podem ajudar? Se alguém decidiu enganar, você deposita dinheiro no banco, o banco fecha, você tem garantias do governo, mas o que fazer se isso não for por acaso? E nós, desde o início, dizemos que somos um projeto de venture capital. Pode ser que não dê certo, mas olhem como trabalhamos, vejam com que equipe trabalhamos, venham conversar com essas pessoas. Eu prestaria mais atenção às intenções das pessoas, à capacidade da equipe de realizar isso, ao bom senso, à própria ideia, o que estamos fazendo e porquê. Além disso, hoje a Solar Group já tem praticamente um projeto realizado, não é uma atividade que começa do zero, já existe um projeto praticamente pronto. É possível ver um resultado concreto que não está apenas no papel. Sim, em qualquer investimento existem, de fato, diferentes tipos de riscos. Existe o risco de fraude banal, riscos técnicos, o risco de uma ideia errada e também riscos externos. Riscos, na verdade, existem em absolutamente qualquer projeto de investimento. Sim, a questão crucial é qual é o histórico, como eles lidaram com as dificuldades, entre outras coisas importantes. Por isso, aqui é possível analisar as atividades anteriores. Sergei, é possível destacar alguma característica principal na construção de relações de confiança com clientes e parceiros que participam do projeto?
Provavelmente o fato de que já trabalhamos há 10 anos e nunca descumprimos nossas obrigações com os parceiros, tudo funciona. Provavelmente o fato de sermos absolutamente transparentes, tanto para os parceiros quanto para os investidores e até mesmo para o mundo externo, já que registramos tudo o que acontece e regularmente publicamos notícias. Regularmente realizamos conferências, convidamos pessoas para verem o que fizemos. Estamos fisicamente acessíveis, nosso escritório é acessível, voos são acessíveis, não nos fechamos, não dizemos voltaremos daqui a um ano para contar. Considero isso uma grande vantagem. Sergei, você poderia compartilhar como, de modo geral, a empresa superou desafios como, por exemplo, a Covid? Afinal, muitos negócios foram abalados, e não apenas os de crowd investing, mas também aqueles que realmente operavam, geravam receita e eram empresas bastante grandes. Como a empresa passou por esse período? Provavelmente sim. O maior desafio foi a Covid, que depois foi seguida pela Operação Militar Especial. Muitas empresas, amigos, empresários realmente tiveram finais muito tristes. De certa forma, tivemos muita sorte. Desde o início, trabalhávamos totalmente online. Toda a nossa estrutura operacional era baseada em TI. E, além disso, já atuávamos no mundo todo naquela época, em diversas regiões. E o fato de que as pessoas precisavam ficar em casa não nos impedia de continuar a trabalhar de forma eficaz. Primeiro, o fato de que surgiram algumas dificuldades inesperadas na Rússia não foi tão crítico, pois no resto do mundo tudo continuava a funcionar. Além disso, isso levou ao seguinte. Por exemplo, estávamos em pleno processo de construção e o preço do metal, se não me engano, triplicou e nosso prédio é feito de estrutura metálica. Isso resultou em um aumento de custos. Nós simplesmente explicamos isso aos investidores, mostramos a eles. Os investidores entenderam isso de uma forma bastante positiva. Nós havíamos planejado de uma forma, mas vocês mesmos podem ver o que está realmente acontecendo. Fatos objetivos. Qual é a nossa opção? Ou nos separamos, ou aceitamos a realidade e aumentamos o orçamento para isso. Foi assim que tudo isso foi superado. Mas sim, faltavam para nós aqueles eventos que realizávamos presencialmente, então passamos a fazer tudo online. Por essa razão, de um modo geral, já estávamos inseridos em um ambiente informacional antes. Ou seja, não trabalhando presencialmente, onde tudo estava restrito, mas sim na internet. Então, pode-se dizer que tivemos uma certa sorte também. Você mencionou várias vezes que pessoas de diferentes países ao redor do mundo apoiam ativamente os projetos. Poderia detalhar mais quais nações participam e quantos são exatamente? Podemos até mostrar as estatísticas. Temos cerca de 190 países, desses vêm nossos investidores, e temos representantes nacionais em cerca de 30 países, incluindo África, Ásia e Europa, mas agora menos na Europa. Também podemos mostrar as estatísticas diretamente. Temos um sistema de representações nacionais organizado, ou seja, há pessoas que trabalham ativamente e de forma regular. A questão é, como elas surgiram? Para mim, em certo momento, isso foi uma grande dúvida. Tínhamos um site em russo e o segundo país em volume de investimentos passou a ser o Vietnã. Eu penso, vou conseguir. Para onde vocês estão indo? Parece que as pessoas simplesmente procuram sobre tecnologias, traduziam nossos sites. Como exatamente aconteceu o nosso desenvolvimento? Nós começamos a nossa jornada na Rússia a trabalhar agora. Depois, de repente, vejo que o dinheiro começa a entrar, investidores aparecem em algum país e eles vão ficando mais e mais numerosos. Então, consequentemente, vamos para esse país, traduzimos o site para esses idiomas, nomeamos entre essas próprias pessoas que nos encontraram por conta própria, alguém como representante, e ele começa a desenvolver um trabalho ativo. E assim foi acontecendo conosco, de forma contínua e muito gratificante. E da última vez, onde estive pessoalmente, foi na distante e vibrante África. É verdadeiramente fantástico ver pessoas de uma cultura completamente diferente falando outros idiomas e mesmo assim a nossa ideia lhes pareceu incrivelmente próxima e relevante. Conheci pessoas incríveis, eu tinha uma certa imagem da África, assim como a maioria do mundo tem uma imagem da Rússia, achando que aqui as pessoas caçam montadas em ursos. Eu pensava que a África, o continente africano, não era segura.
que a África daria muito trabalho até mesmo para os países europeus, e a África do Sul em particular é simplesmente incrível. Assim, a ideia surge de forma inesperada e quase que por acaso, como uma pequena semente de árvore que é levada pelo vento para algum lugar, em um solo fértil, lá ela germina, e então começamos a regá-la com cuidado e atenção e a nutrir. E assim nós surgimos em muitos países do mundo e lá eles se desenvolvem, representantes nacionais trabalham, expandem suas atividades. Nós atuamos na América Latina, na Europa, na Ásia e na Austrália. Só que agora também não estamos na Austrália. Eles não gostam muito da Rússia ultimamente. Aliás, o que você pessoalmente acha que realmente permite a vocês unir tantas pessoas de diferentes países, reunir todos em um grande e significativo objetivo? Eu acho que é justamente a universalidade e a profundidade dessa ideia de unir as pessoas, sabe? Existem certas coisas instintivas que sozinho você é fraco, mas juntos vocês são inegavelmente mais fortes. Eu digo que a própria ideia de união e de colaboração é verdadeiramente incrível. Segundo, em torno do que nos unimos? Em torno de um objetivo que seja bom, muito positivo e verdadeiramente ambicioso. Construtivo? Sim, construtivo. Sim, sem dúvida alguma. Há uma parte relacionada a ganhar dinheiro, sem a menor dúvida. E, na verdade, isso é absolutamente ótimo. Eu quero me unir a algo para me tornar mais pobre. Besteira, claro que não. Sim, unir-se em torno de algo que pode te trazer lucro, sim, mas o fato de que isso pode trazer lucro já é por si só muito interessante. Ou seja, isso proporciona um prazer incrível, porque você pode influenciar algo em diferentes níveis, isso pode se tornar o melhor do mundo e você por toda a vida eu contribuí para isso. Ou seja, sim. E eu acho que a universalidade da ideia de união e esse brilho, aquilo em torno do que as pessoas se unem, é simplesmente universal. Serve tanto para a África quanto para a Ásia, para a Europa, para a Rússia, para qualquer coisa, seja em produtos ou em ideias. E o que é notável nas suas palavras é que as pessoas encontram isso por si mesmas e se envolvem nesse movimento espontaneamente. Sim, 100%. Ou seja, não é como se nós chegássemos, passássemos vídeos nos canais principais e alguém aparecesse. As pessoas nos encontram em outros idiomas. Aliás, sabe, quero destacar mais uma coisa. Quando viajo para conferências, vejo claramente que essa é realmente a imagem dos engenheiros soviéticos, a imagem dos desenvolvedores soviéticos no mundo. Ou seja, quando você diz que é da Rússia, que veio da Rússia, ou que o projeto é da Rússia, as reações são muito diferentes. Da primeira vez, fiquei incrivelmente impressionado com a reação dos vietnamitas. Ou seja, o Vietnã ama profundamente a Rússia, as pessoas da Rússia, a União Soviética, pelo menos uma parte significativa e estratégica do país. A questão é que a Rússia, em termos de engenharia e desenvolvimento de infraestrutura, ou melhor, a União Soviética, com sua vasta experiência e recursos tecnológicos, ajudou substancialmente e ativamente vários países. E a imagem da Rússia como engenheiro soviético, como uma história tecnológica soviética, isso é algo que as pessoas realmente têm. E a segunda coisa que percebi é que na África também é assim. Ou seja, na África há uma atitude muito boa e calorosa, especialmente em relação aos russos. E aos engenheiros russos, então, sim, eles respeitam muito, eles realmente... Isso é o resultado de muitos e muitos anos de interação reputacional entre os países. Você poderia, por favor, compartilhar uma experiência pessoal em atividades de investimento, talvez em alguns produtos ou instrumentos específicos que você utiliza pessoalmente? Eu estou muito envolvido com investimentos, já faz tempo que lido com isso. É claro que sou investidor em todos os meus projetos, onde organizo a captação de investimentos, sem dúvida, também sou investidor ali. Além disso, existe uma regra básica e fundamental de investimento. Não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Temos um projeto muito reduzido e há exatamente os mesmos tipos de investimentos. Uma história de investimento bastante clássica e muito comum. Eu tenho um consultor de investimentos pessoal, tenho uma série de instrumentos financeiros que utilizo, são diferentes empresas em diferentes países, contas em diversas corretoras, ações. É um conjunto absolutamente comum de diferentes instrumentos
para diferentes prazos, com diferentes rendimentos e diferentes garantias financeiras. Mas, novamente, isso não consome meu tempo ou a minha atenção, pois tenho uma pessoa dedicada que cuida disso para mim. Algumas regras básicas. Sim, sim, sim. Uma parte da renda, uma parte que seria de acordo com os riscos. Sim, sim, sim. Nada de realmente sobrenatural nisso. Sergei, o que te inspira pessoalmente a trabalhar nesse negócio, a acordar de manhã? O que te motiva de modo geral e profundamente? Bem, com o que mais um homem, no auge da sua vida, deveria se ocupar? Para ser sincero, eu realmente nem sei. Existe um trabalho incrivelmente maravilhoso e gratificante que eu amo muito fazer. Existem pessoas pelas quais eu tenho uma grande e significativa responsabilidade. Tenho plena consciência de que tenho filhos, de que preciso sustentar e prover para a minha família, de que preciso realizar algo significativo. Algo verdadeiramente legal, algo grandioso e impactante, enquanto ainda possuo as forças físicas e mentais para isso, enquanto ainda mantenho a vontade inabalável, e me parece que esse é um processo absolutamente natural e inerente a qualquer pessoa verdadeiramente capaz. Tentar fazer algo bom, algo realmente grande e memorável dentro das possibilidades e oportunidades que se apresentam. Acho que é assim com toda e qualquer pessoa. Eu realmente acredito que se cada indivíduo onde possuir essas profundas motivações, o nosso mundo certamente e indubitavelmente vai se transformar para um futuro muito melhor. A que você realmente e verdadeiramente aspira em um horizonte de tempo mais estendido, onde você gostaria de chegar no final das contas, em última análise? Eu cheguei a escrever exatamente esses meus objetivos. Eu gostaria de criar uma empresa internacional grande que ajudasse a realizar cerca de 100 projetos, como o dirigiável. Ou seja, eu não me vejo especificamente indo para a indústria aeronáutica ou algo assim. Realmente vejo minha missão de forma muito mais ampla na organização da união de pessoas, na busca de talentos, de produtos e projetos incríveis e na fusão do potencial das pessoas com o potencial de algum produto de maneira sistemática e eficiente que ajuda a realizar um grande número de empresas de tecnologia inovadoras. Alguns grandes projetos que geram receitas significantemente significativas, proporcionam uma vida excelente aos investidores que os apoiaram, o que estimula outros investidores a ajudar esses projetos para que esse sistema realmente funcione, para que ela crie, como eu disse, algo muito ousado, grandioso, unindo um grande número de pessoas ao redor do mundo e correspondendo às suas expectativas. Esse é o plano. Então ainda faltam 97 empresas. E além dos projetos existentes e das iniciativas que já estão em andamento, há alguma área específica em nosso país, ou talvez um setor emergente, na qual você realmente vê o maior potencial e as mais promissoras perspectivas para um desenvolvimento futuro sustentável e de longo prazo? Bem, eu já respondi a essa pergunta aqui no podcast, é 100% inteligência artificial, isso é uma certeza absoluta e inquestionável. A questão é que ainda não entendo muito bem como me aproximar disso. Não me aprofundei muito porque já escolhi minha área atual e vou dedicar alguns anos valiosos a ela, mas a inteligência artificial é como o surgimento da eletricidade, né? Como uma tecnologia verdadeiramente revolucionária, o aparecimento da inteligência artificial vai mudar o mundo de uma forma irreconhecível e eu realmente acho que para melhor. Eu acho que agora todas as empresas estão mais ou menos em pé de igualdade, todas estão só começando, né? E essa é a maior oportunidade que existe no momento, que vai mudar todas as áreas de forma significativa. Vai mudar realmente todas as áreas e absolutamente todas. Dá para falar sobre isso sem parar. Só que o nível de entrada ali, até mesmo para algo sério, e tanto especialistas quanto grandes players estão jogando. Mas isso é o mais incrível e verdadeiramente notável. Sergei, que conselho valioso você daria para potenciais ou novos investidores, parceiros comerciais que estão apenas começando a conhecer a plataforma, começando a estudar os materiais informativos e só agora mergulhando profundamente nas atividades essenciais que a empresa realiza? Bem, eu aconselharia a se aprofundar em tudo o que está acontecendo em relação à nossa empresa. Não de forma superficial, mas sim de maneira profunda e consciente. E só então tomar alguma decisão.
porque tanta coisa foi criada e desenvolvida em 10 anos que não dá para entender rapidamente, não dá para compreender de imediato. Acho que o principal é realmente tratar isso com a devida seriedade e profunda reflexão, porque é um grande fenómeno, um movimento verdadeiramente significativo, e uma compreensão equivocada pode simplesmente privar você das valiosas oportunidades que potencialmente estão se abrindo diante de você neste exato momento. Sergei, se você tivesse a valiosa oportunidade de transmitir em uma frase clara ou em uma ideia-chave fundamental o principal valor desse negócio ou atividade que você iniciou e desenvolveu, qual seria? Bem, a verdade é que juntos somos realmente fortes. Provavelmente é exatamente isso. Sim, eu acho que não dá para dizer de uma maneira melhor. Vamos encerrar por aqui, por este momento. Agradeço mais uma vez de coração por ter dedicado seu valioso tempo, por ter vindo até nós, aqui. Espero sinceramente que nos vejamos novamente em breve. Me chamem, por favor, para a sala ao lado. Obrigado a você. Amigos, obrigado por assistirem ao nosso episódio. Não deixem de comentar, deixar suas reações e fazer perguntas. Escrevam também sobre o que mais poderíamos conversar e provavelmente nos veremos nos próximos episódios.